everyone! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 9.2 de Review and Exercise sobre o tema de tempos contínuos, Continuous Tenses. Let's go? Vamos lá! Não vamos perder tempo. Temos aí uma revisão sobre a nossa aula que teve o título de What is Happening? Primeiro isso aqui. Depois, What was happening? Depois, What will be happening? Ou seja, o que está acontecendo, o que estava acontecendo, o que estará acontecendo. Todas as três questões, presente, passado e futuro. E aí eu trouxe a questão de como montar frases no presente contínuo aqui na revisão. Você sabe, primeiramente você precisa de um sujeito. Pode ser um pronome pessoal, pode ser um nome próprio, pode ser o nome de um lugar, né, nome próprio. Qualquer coisa que indique como sujeito. Logo em seguida, você precisa lembrar de usar esses três verbos to be, porque eles estão no presente. São eles am, is, are. Muito bem? Perceba que o is só é usado com a terceira pessoa do singular. Somente. Am é o único que é fiel somente ao eu. E o are, ele é usado com todos os pronomes do plural e com you, porque você percebe que o you é tanto você quanto vocês. Então, a gente tem essa questão de repetir o mesmo verbo to be. E nessa frase, logo em seguida, você vai usar o seu verbo principal com o acréscimo de ing, seguindo aquelas regras, as regras do ing. A gente viu algumas regras lá, então assim, não é só, eu vou lá e coloco o ing. Não, você tem que prestar atenção no verbo, se ele tem a última vogal como e, ou as últimas vogais como ie, se é consoante, vogal consoante, e a última sílaba, ela tem que ser tônica. Então, assim, tem toda uma questão léxico-complicada para isso. E logo em seguida que você coloca o ing no seu verbo, você faz o resto da sua frase. E aí a gente tem as frases negativas e interrogativas, que na verdade aqui na negativa eu esqueci de colocar o not. Enfim, peço perdão aí, mas eu venho aqui, coloco para vocês. Muita informação, acaba até algumas ficando de fora. She's not drawing a beautiful landscape. Agora sim, então não se esqueça, isso aqui é a partícula negativa para a gente negar. A gente não nega com no, a gente nega com esse not, todo mundo conhece. E ela vem sempre depois do verbo to be. Aqui tá faltando ele, então tá aí colocadinho para vocês. Ou seja, ela desenhou uma linda paisagem. Se fosse perguntar, is she drawing a beautiful landscape? Eu ainda faço a entonação, né? Porque é uma pergunta, né? Is she drawing a beautiful landscape? Aí eu também exagerei agora, na entonação não precisa ser tanto também, tão misterioso assim. Então, is vai pra frente, que é o meu verbo to be do sujeito, e o meu verbo com ing permanece no mesmo local, como vocês podem ver. Não se esqueçam do not depois do verbo to be para negar, tá? Eu esqueci aqui no slide, mas na verdade essa frase ela existe sem o not. Você nota que se eu apago aqui o not, ela vira uma afirmação. Se eu ponho o not bem aqui entre o verbo to be e o verbo drawing, ela vira uma negação, tá? E aí no past continuous, aquela mesma história lá, só que o que vai acontecer? Você vai usar o verbo to be was e were, dependendo do pronome pessoal. E na hora de você negar, de novo, eu fiz esse slide aqui e não coloquei as negações, incrível. Você coloca o not depois do seu verbo to be, antes do seu verbo com ing. E na pergunta, você coloca o verbo na frente, depois o pronome pessoal, depois verbo com ing e o resto da frase. She was cleaning the room, ela estava limpando o quarto. He was cleaning the room. He was not cleaning the room. Ele não estava limpando o quarto. Was she cleaning the room? Ela estava limpando o quarto. Perceba que eu quis usar dois pronomes pessoais diferentes, porque afinal de contas eu uso o mesmo verbo, né? No future continuous, rapidinho, que já estamos passando do horário, o que vai acontecer? Você vai usar o verbo will para todos os pronomes pessoais, todos, ele é fixo. E ele sempre vem depois pronome pessoal, logo em seguida o verbo to be, agora na sua forma be, para todo mundo também,
e é fixo. E logo em seguida, o meu ing, o meu verbo principal. She will be having lunch at home next week. Ela estará almoçando em casa semana que vem. Na negativa, dessa vez eu coloquei o not aqui, porque o will mais not se junta, fica won't. E logo em seguida o verbo be, meu verbo principal com ing e o resto da frase. Na pergunta, o eu vem pra frente, depois sujeito, depois o verbo be, verbo principal com ing e o resto da frase. Muito bem? Hora da sua atividade. Momento importante, tá bem fácil, poucas questões. Be right back. I'm back. Let's correct. Let's go. E aí, atividade de sala. Momento de tirar suas questions. Do you have a lot of questions? Você tem muitas perguntas? Vamos lá. Na número 1. Complete as lacunas com o verbo entre parênteses. Oh, coisa chata. Entre parênteses. No gerúndio. Então, você já tem tudo aqui na letra A, B, C, D. Você tem o verbo to be já, perguntas, né? Você tem aqui o will. Você tem tudo. O que você vai se preocupar é pegar esse verbinho aqui, que tá no infinitivo, ó, tá com to. Tudo no infinitivo. To make, to lie, to send, to visit, to run. E aí você vai colocar ele no parênteses, segundo a regra do ing. E aí aquela parte da aula vai fazer sentido agora para vocês, né? Vocês vão ter que precisar daquilo. Como é que vai ficar? Lisa is making a cake for snack today. Ah, sim, essa faz parte da regra de verbos que terminam com e. Eu tiro o e para poder acrescentar ing. Muito bem. Are you lying? Eu falei a tradução da a Lisa está fazendo um bolo para o lanche hoje. Eu esqueço de traduzir, ainda tem isso, né? No número B. Oh, letra B. Meu Deus, Jesus. A teacher está demais. É número B, é letra 1. É porque, assim, inglês e português, a gente acaba ficando doidinha. Daqui a pouco eu saio falando russo e nem tô sabendo. Are you to lie? Tananã, to us. E aí, como é que vai ficar? Are you lying to us? Você está mentindo pra gente? E esse lie faz parte da regrinha do quê? Da regrinha que você tira o i, o e e acrescenta o y no lugar, depois o ing. Muito bem? Inclusive, essa palavra foi usada lá na nossa aula. Na letra C, não é mais número C não, é letra C. Na letra C, a gente tem a questão do future continuous, com will aqui na frente fazendo pergunta, sujeito be, então esse verbo vem para lá, né, para cá e vai ficar como? To send. Faz parte da regra geral, onde você só precisa acrescentar o ing. Sending. Will you be sending the gift tomorrow? Você estará enviando o presente amanhã? Ou você vai enviar o presente amanhã? Enfim, depende, tradução ela é livre nesse sentido aí, dá a ideia mesma. He wasn't. Aí essa D pegou. Porque essa D eu acho que algumas pessoas podem não ter acertado, porque assim, é aquela questão. É a única regra do ing que você precisa prestar mais atenção. Essa regra do ing com a palavra visit, aí você viu lá, consoante, vogal, consoante. Então faz parte daquela regra que eu tenho que dobrar a última consoante para poder colocar o gerúndio em ing. Certo? Tá certo? Bem, aqui você ia ter essa questão. Aí, ó. Aí, quem dobrou a última consoante, que é a letra T, não ficou correta a resposta. Por quê? Porque, olha só, você só vai repetir a última letra se a última sílaba for tônica. E a palavra visit, a última sílaba, que é esse final aqui, ela não é tônica, ela é átona. A sílaba tônica é essa aqui, V.
Visit. Porque eu falo mais alto. E aí não vai ter essa regra. Entenderam? He wasn't visiting his relatives when the accident happened. Ele não estava visitando os seus parentes quando o acidente aconteceu. E na E a gente tem o run, que é CVC. Só que ele vai entrar nessa regra porque, além de se tratar dessa questão de ter essa sílaba tônica, ela é monossilábica, né? Toda palavra tem a sílaba tônica, obviamente, mas uma palavra monossilábica, ela por si só já é tônica. Então, essa aqui vai entrar na regra, por isso que a palavra run ficou isso tudo aqui grandão, running. Were you running in the street? Você estava correndo na rua? Muito bem, vamos para 2. Qual a forma negativa da frase? The boys will be staying with us next time. The boys will be staying with us next time. Aí a gente tem essa questão de colocar a negativa nessa frase. Onde é que esse not vem? Aí, ele vem depois do sujeito? Vem depois do sujeito? Vem depois do verbo will, verbo modal no futuro? Vem depois do verbo to be? Vem depois do verbo principal da ação com ing, que é o ato de ficar, ficando, né? Permanecendo com a gente, enfim. E aí? Letra A. The boys will be not staying with us next time. The boys will be not. Tem algo errado aí. Esse not, ele não fica depois do verbo to be. Ele não fica. Ele fica no present e no past continuous depois do verbo to be, mas não no futuro continuous. Na B, the boys be won't. Tá, esse won't não tá errado, porque eu posso fazer essa contração, mas o verbo to be não vem depois do pronome pessoal no future continuous, então essa B também não é. Na C, the boys won't be staying with us next time. Agora sim, soa até melhor para o ouvido, para quem conhece essa situação e sabe que depois do sujeito, o meu verbo will com a partícula negativa vem. Ele pode vir como will not, ele pode vir como won't. Então, the boys will not, the boys won't be staying with us next time. Então, o verbo to be, a tiracolo do verbo principal com ing. Na D e na E, vocês percebam também que vocês não iriam achar a resposta correta. Por quê? Na D e na E se trata ainda por cima de algo bem, mas nada a ver, porque eu quero a forma negativa e aqui começa com eu a minha frase, já descaracteriza uma forma negativa. Logo depois o not, o be, tá uma confusão, essa frase nem existe, tudo errado. Na letra E, the boys, ok, will be staying with us next time. Você pode perceber que é a mesma frase, né? Então significa que não tem nenhuma negação aqui, portanto não é a minha resposta correta. Muito bem? E na próxima? Onde é que eu tô? Na 3. Segundo o estudo sobre o past continuous, qual das alternativas abaixo está nesse tempo verbal? Letra A. She was thinking about him all day long. Essa frase não está errada, está correta. Só que o verbo principal aqui... essa frase está errada. Tô toda doida já. Essa frase está errada, por quê? Porque o meu verbo principal, ele está sem progressão. Ele precisa de progressão, porque eu tô trabalhando com o verbo to be aqui. She was thinking, eu preciso desse ing. Cadê o ing? Cadê? Não tem. Então, não tá correta. Na letra B, I'm studying for math this morning. Nem vou perder meu tempo, porque eu tô vendo o verbo to be aqui, contraído com o pronome pessoal, esse verbo to be é o am. Então, ele não é presente, passado, ele é presente.
Não é. Bruna was, até aqui tá correto, porque eu tô vendo que se trata de verbo to be no passado. Eu vou só consertar essa palavra aqui. Essa palavra é playing, todo mundo conhece, né? Só que veio com... Tá digitado errado aqui. Tá paying, enfim, tá muito louco. Então o L é antes do A. Playing. Tudo bem? Tá? Ajeitei aí, isso é um I. E video não tem acento, tá? Porque às vezes ele não deixa, né? Escreve uma palavra em inglês, está no Brasil com S, ele quer colocar em português, porque é uma palavra que também tem no português. Então, playing video. Todo mundo conhece esse verbo to play, claro, mas faço questão de arrumar ele aqui, porque é bom, né? Então, Bruna was playing video game when I left. Opa! Eu tenho sujeito, eu tenho o verbo to be correto, porque é o verbo que eu trabalho com Bruna. Bruna, eu vou usar was, que é she. Eu tenho o meu verbo playing com ing, tudo bem que tá aqui Pauline, mas é só porque o L tá no lugar do A e o A tá no lugar do L, ok. Eu tenho video game when I left, porque na verdade se trata de o quê? Se trata de uma ação que aconteceu no passado, mas a gente estava tendo uma progressão, uma outra ação com progressão. E ok, tá tudo corretinho, então só pode ser a letra C, exatamente. E eu marcando a letra C para vocês verem, muito bem? Letra D, letra E, nem vou perder meu tempo porque a gente já sabe que a resposta é a letra C. Aí a gente vai para 4, e a 4 ela era muito pessoal, né? Não tem nem como eu corrigir aqui, porque cada um iria fazer suas frases. 3 frases, uma em cada tempo contínuo. Uma no presente continuous, uma no past continuous e uma no future continuous. Podia ser na afirmativa, na negativa, na interrogativa ou mix variado. Então, de acordo com as regrinhas aí, eu espero que vocês tenham feito corretamente, que é sujeito, pode ser pronome pessoal, pode ser verbo to be, verbo to be não, pode ser um nome próprio. Já tô no verbo to be aqui, mas verbo, isso eu vou só para fazer para frases afirmativas, tá? Verbo to be mais verbo mais ing, com ing, verbo principal com ing. E isso é uma frase afirmativa, tá? E isso somente no presente e passado contínuo. Se caso você tivesse escolhido também fazer frase no futuro contínuos, você teria sujeito mais will, que não existe no presente e no passado contínuos. O will, ele só é do futuro contínuos, tudo bem? Will. Coisa chata. Não, é que às vezes essa borracha aqui me tira do sério. É eu mesma que tô fazendo errado, mas enfim. Will mais be. Eu vou colocar verbo to be. Eu vou colocar esse be, mas o verbo to be é verbo to be, mas eu coloco ele assim para ficar mais compreensível. Mais verbo mais ing. Isso numa frase afirmativa. Aqui no presente e passado contínuos e aqui no future continuous. Eu espero que vocês tenham tido sucesso aí nas frases. Podia ser pessoal, podia ser sobre alguém, podia ser sobre qualquer coisa. E é isso. See you next class and bye bye.